Boa tarde a todos. Eu sou a professora Glória Maria de França. Eu tenho especialização em endodontia pela Associação Brasileira de Odontologia de Alagoas e possuo mestrado em patologia oral e o doutorado em ciências odontológicas. O tema a ser abordado por mim hoje será o das reabsorções dentárias. Por definição, a reabsorção é um processo fisiológico ou patológico devido à ação da ativação dos clastos e é caracterizada pela perda progressiva ou transitória de cemento ou cemento em dentina. Vale ressaltar que esse processo fisiológico da reabsorção dentária é muito semelhante ao que ocorre no turnover ósseo. E essa definição foi dada pelo glossário da Associação Americana de Endodontistas. A raiz, a superfície radicular, ela possui alguns fatores protetores que impedem os mecanismos reabsortivos. São eles o ligamento periodontal, a gente tem uma faixa espessura de ligamento periodontal, uma ampla espessura de 200 micrômetros. Também nós podemos observar a presença de células que são menos propícias à atividade reabsortiva, elas são menos estimuladas a desempenhar atividades reabsortivas, como os cementoblastos, como aqui a gente observa, principalmente essas células são encontradas no terço apical da raiz. O cemento, ele possui uma camada, né, uma presença de um material não mineralizado, que o protege, que é chamado de pré-cemento ou cementoide. E tem uma faixa de espessura de 3 a 5 micrômetros e é maior no terço apical. Vale lembrar que o cemento, ele é classificado em cemento acelular, que compreende os terços cervical e médio da raiz, não tem a presença de células, enquanto o cemento celular, que possui os cementócitos, são localizados principalmente no terço apical. E essa matriz não mineralizada, ela é responsável por resistência à atividade dos osteoclastos. Ela protege, ela serve como uma capa de proteção, semelhante ao que ocorre com osteoide nas trabéculas ósseas. Quando ocorre a perda dessa material não mineralizado, aí sim, as células clásticas são atraídas para o tecido mineralizado. Além disso, o cemento ele não possui vascularização, que impede também a chegada, o aporte dessas células. Além disso, a raiz lateralmente, ela possui alguns grupamentos celulares, que são chamados de restos epiteliais de Malassez, provenientes da degradação da antiga bainha epitelial de Hertwig. Essas células são quiescentes e são responsáveis pela manutenção da homeostase e impede também os processos reabsortivos. Além disso, elas são capazes de repor qualquer perda que houver de cementoblastos, elas também podem promover a diferenciação e promover deposição de cemento. Semelhante ao que ocorre na superfície radicular, a cavidade pulpar também tem fatores protetores. E são a pré-dentina, que também é uma dentina não mineralizada, uma porção não mineralizada, e as células são os odontoblastos. Os odontoblastos, e junto com a pré-dentina, eles vão promover a formação de uma proteção a agentes agressores. Temos o exemplo, a cárie dentária. Na dentina próxima à cárie, nós temos a deposição de uma dentina esclerótica, que é uma dentina desorganizada.
E próximo ao tecido pulpar, próximo à inflamação, vai haver a deposição da dentina terciária. E essa dentina terciária, ela é subdividida em dentina reacional, quando o estímulo da cárie ele é leve, ou então numa dentina reparadora em cáries profundas e de maior magnitude. Vale ressaltar que essa dentina reacional ela é formada por esses odontoblastos resistentes, enquanto que a dentina reparadora, devido à perda dos odontoblastos pela progressão da cárie, ela é formada mediante a deposição, a diferenciação das células mesenquimais, células tronco que se diferenciam em odontoblastos-like. As reabsorções dentárias têm um fator etiológico predominantemente, principalmente, o traumatismo dentário. O traumatismo dentário, segundo a IADT, que saiu no passado, em 2020, ela é responsável por cerca de 5% de todas as injúrias que ocorrem na infância. Além disso, ela comete pacientes da idade entre 8 e 12 anos e é muito raro ocorrer traumatismo dentário acima dos 30 anos. E essas reabsorções dentárias, elas ocorrem com uma prevalência de 5 a 15% nos casos de traumatismo dentário. Outras causas relacionadas com as reabsorções dentárias são as lesões perirradiculares, cistos, granulomas, movimentos ortodônticos, em que não há um correto planejamento da força e da pressão, dentes impactados, tecido patológico como cistos, neoplasias. É importante, no nosso consultório, a gente avaliar o paciente como um todo. Porque o paciente, ele pode ter alguns fatores locais e sistêmicos que predispõem mais a um processo reabsortivo do que outro indivíduo saudável. A gente tem que observar a higiene bucal, porque doenças periodontais podem predispor a uma maior atividade osteoclástica devido ali à manutenção de uma resposta inflamatória. Além disso, pacientes que têm lesões perirradiculares, devido ao estímulo infeccioso da polpa necrótica. Além disso, fatores sistêmicos, pacientes com osteoporose, têm uma maior ativação das células clásticas. Além disso, a osteoporose pode predispor a um hiperparatiroidismo secundário e a gente vai ver que o paratormônio, ele age em receptores da célula, estimulando o processo de reabsorção dentária. Pacientes com artrite reumatoide, pacientes que sofrem de câncer e tomam alguma quimioterapia, como inibidores da aromatase, que também predispõem à reabsorção. Nós temos alguns fatores de crescimento que estão relacionados à iniciação do processo reabsortivo na raiz. São eles o RANKL. Esse RANKL é um ligante para o fator nuclear kappa-B. E esse NF-kappa-B no núcleo, quando transcrito, é responsável pela ativação das células clásticas. Temos também os fatores estimuladores de colônia para macrófagos, que esse fator de crescimento, no início, ele consegue fazer a transformação daquela célula precursora hematopoética, diferenciando-se em um osteoclasto. Hormônios como o paratormônio, produtos da inflamação como a prostaglandina E2, a interleucina 11, interleucina 1, fatores de necrose tumoral e também a vitamina D3. Os odontoblastos são algumas células envolvidas, né, que a gente está falando agora. Eles são responsáveis pelo início, pelo start desse processo, porque
ele promove uma degradação inicial da matriz, pela liberação de metaloproteinases, que são colagenases, que vão degradar aquela matriz inicialmente e expor a ação dos clastos. O osteoclasto é a célula mais importante envolvida. Ele tem dois estados funcionais: móvel, quando ele não está participando da reabsorção, e o reabsortivo, quando ele forma essa adesão, uma zona de adesão, devido ao pregueamento do seu citoplasma, formando as bordas pregueadas. O osteoclasto, ele promove a reabsorção tanto da matéria inorgânica quanto da matéria orgânica, através da liberação de ácidos que vão dissolver a hidroxiapatita e a liberação de enzimas como colagenases que vão dissolver a porção inorgânica, a porção orgânica. Falando um pouco sobre o mecanismo de ativação da reabsorção, ele é semelhante à reabsorção óssea. A reabsorção dentária é semelhante à reabsorção óssea. A gente precisa de ter osteoclastos funcionais. Então, esses osteoclastos funcionais dá-se quando os filamentos de actina acumula e a ligação dessa célula das bordas pregueadas com o tecido ósseo através de integrinas, formando essa zona de vedação. Essas integrinas, elas vão se ligar ao tecido ósseo, ou no caso, o tecido dentário, através de algumas proteínas expostas da matriz orgânica, como a osteopontina e a cialoproteína dentinária. Aqui a gente tem um esquema mostrando como dá essa ativação dos osteoclastos, né? A gente tem aqui o monócito, que é uma célula precursora da medula óssea. Ele já possui um receptor para o fator estimulador de colônia de macrófagos, e esse fator é liberado pelo osteoblasto, pela célula indutora de tecido ósseo, mediante a ligação de hormônios aos seus receptores, como o paratormônio, e isso estimula a liberação do fator estimulador de colônia, que vai se ligar ao receptor do monócito, e ele vai se diferenciar em macrófago. Só que ainda são macrófagos móveis, circulantes. Além disso, na superfície do macrófago, após a ligação do fator estimulador de colônias, ele vai começar a expressar o ranking, o receptor ranking. O osteoblasto, por sua vez, ele possui o ligante do receptor ranking, e esse ranking L, em estados antirreabsortivos, ele geralmente está bloqueado por uma molécula chamada osteoprotegerina, que impede a reabsorção. Na medida que tem a menor produção de osteoprotegerina, seja por um trauma, por um processo inflamatório, esse ligante vai ficar livre para se unir ao ranking presente na superfície do osteoclasto. E com isso, o macrófago circulante irá se diferenciar em um precursor de osteoclastos. Vários macrófagos irão se unir, como a gente aqui observa, e vai ter a união de vários macrófagos, de 6 a 12 macrófagos, por isso que a gente vê a quantidade de núcleos. Após essa ligação, a gente tem um osteoclasto em repouso. E esse osteoclasto, ele só será ativo quando ocorreu o acúmulo daquelas filamentos de actina, aumentar o acúmulo de actina, e a integrina se ligar às proteínas expostas da matriz óssea, como a cialoproteína dentinária.
da raiz. Então, como eu tinha falado, vamos, né, aqui maior aumento, quando o osteoclasto ele se liga ao tecido ósseo, ele vai formar uma lacuna de reabsorção. Ele realmente veda, por isso que chama essa zona de vedação. Ele veda esse ambiente ácido do meio externo. Vai ocorrer, ele também possui, né? E isso é importante para a ligação do clasto ao tecido ósseo. Ele possui um canal de cloreto e é extremamente importante para que não ocorra um acúmulo do pH. Para que o pH intracelular do osteoclasto não se eleve, ele possui um canal de cloreto que permite a saída do bicarbonato e a entrada desse cloro. E esse cloro, ele é importante para ser liberado nessa lacuna de reabsorção, para se ligar aos prótons H+, e formar o ácido clorídrico. E a gente observa esse canal de cloreto liberando o bicarbonato e entrando o cloro. A anidrase carbônica 2 é uma enzima que permite a degradação do gás carbônico com a água para formar os prótons H+. Posteriormente, os prótons H+, eles serão liberados na lacuna de reabsorção por uma bomba de prótons H+ ATPase. Esse ácido clorídrico, ele vai desmineralizar a hidroxiapatita. Para desmineralizar a porção orgânica do osso, o osteoclasto ele libera catepsinas, que são altamente resistentes a um pH muito baixo, de cerca de 4,5. E aí começa a desmineralizar, a reabsorção radicular propriamente dita, da parte orgânica do cemento e da dentina. As reabsorções dentárias, elas recebem uma classificação de acordo com a sua localização na superfície da raiz. Podem ser reabsorções dentárias externas. As reabsorções dentárias externas, nesse primeiro grupo, elas não estão relacionadas à infecção pulpar. As reabsorções dentárias externas associadas à infecção da cavidade pulpar, essa polpa ela torna-se necrosada e depois infectada. Temos a reabsorção dentária externa cervical invasiva, quando ocorre no terço cervical da raiz. Pode estar associada ou não com a infecção dos condutos, porque ela pode também estar relacionada a uma infecção do sulco gengival. E, por fim, as reabsorções dentárias internas. Falando um pouco das características gerais das reabsorções dentárias externas, a todas elas, pode se iniciar em qualquer superfície da raiz, seja no terço apical, no terço médio, no terço cervical. E uma característica peculiar é porque a reabsorção dentária externa, ela é radiolúcida, mas ela mantém o contorno do canal radicular, como a gente vê por essas linhas radiopacas. Histologicamente, vamos observar uma superfície irregular, tanto externa da raiz, quanto externa da raiz, desculpa. E a presença de células clásticas. Se a gente procura se aquele dente está sofrendo reabsorção, a gente tem que ver no histológico presença de clastos nas lacunas. Interessante que essa superfície reabsorvida ela é irregular, mas os túbulos eles permanecem com o mesmo diâmetro. Não tem alteração de diâmetro.
Então, essas reabsorções dentárias externas, elas podem ser transitórias, não está relacionada à infecção pulpar. As transitórias, elas são devidas a um trauma de baixa intensidade, de curta duração. Nós temos o exemplo da concussão, da subluxação, em que o dente ele pode retomar o seu estado de vitalidade. Os traumas mastigatórios. É interessante frisar que todos os nossos dentes estão suscetíveis à reabsorção dentária externa transitória. Só que a nossa superfície dentária da raiz, ela possui células vitais, viáveis, que ganham o processo competitivo das células clásticas. Ela é autolimitante, ela só é naquele ponto e ela é prontamente reparada. Se vocês podem já ter visto que dentes extraídos, a gente às vezes observa uma irregularidade na raiz, uma irregularidade lisa, um tecido duro, que você pensa, essa raiz ela não é uniforme, tem uma baixa aqui. Geralmente foi alguma reabsorção dentária externa transitória, que ela foi reparada. E ela não é vista facilmente na radiografia. E por que essa reabsorção é paralisada? Porque a gente tem uma quantidade grande de células do ligamento periodontal viáveis, além dos cementoblastos, daquela restos epiteliais de Malacés, que vão ganhar o processo competitivo com as células clásticas. E é a favor da regeneração tecidual. Outro tipo de reabsorção externa é a por pressão. Que a gente tem um exemplo clássico, o tratamento ortodôntico. Esse tratamento ortodôntico, durante o tratamento pode ocorrer alguma reabsorção, principalmente no ápice, mas durante a manutenção do tratamento do aparelho ortodôntico, e após removido aquele estímulo, passado aquela pressão, há um restabelecimento, há um reparo radicular. Dentes impactados também, que aqui a gente observa os terceiros molares reabsorvendo a raiz distal do segundo molar, e ele está mesioangulado. Durante as erupções dentárias, podem ocorrer. No caso da dentição mista, a gente observa a reabsorção das raízes dos dentes descidos, os cistos, e devido àquele crescimento da pressão osmótica, né? E as neoplasias. E é importante frisar que, ao realizar o teste de vitalidade desses dentes, eles demonstram sensibilidade, teste de vitalidade positivo. Quanto às características clínicas, a maioria dos casos de reabsorção por pressão são feitas no terço apical com a polpa rígida. E o tratamento é a remoção da causa. Outro tipo de reabsorção dentária é a substitutiva. A substitutiva, ela é muito frequente nos casos de traumatismo dentário, de luxação, de avulsão e luxação intrusiva, em que ocorreu a perda do ligamento periodontal acima de 20%. Ou então, aquelas células, após a avulsão, elas não estão mais viáveis. Ou seja, ocorreu o reimplante acima de 60 minutos. Aquelas células não estão mais viáveis. E as células remanescentes, elas vão estimular um processo inflamatório que vai atrair as células clásticas. E a gente tem como um aspecto clínico a anquilose dentoalveolar, que é a união do dente ao osso.
Isso é caracterizado por uma metaplasia óssea, que é a substituição do tecido normal, próprio da raiz, que é o cemento, pelo tecido ósseo. Então, esse reparo e na reabsorção externa substitutiva, o reparo depende da quantidade de células viáveis do ligamento periodontal. Se a gente tem uma quantidade acima de 20% de células viáveis, vai culminar no estado de reparo, como a gente observa nessa fotomicrografia, em que houve a reparação com novo deposição de cemento. Enquanto a gente perde as células do ligamento periodontal, ocorre a união diretamente da raiz com o osso. E esse processo ele não é revertido. O tratamento endodôntico, ele é realizado no traumatismo dentário, ele é realizado para impedir a infecção pulpar, mas ele não consegue debelar o processo de reabsorção substitutiva. Com o tempo, a gente irá perder aquele dente. Características clínicas são lesões assintomáticas, só são diagnosticadas em radiografias de rotina. Clinicamente, a gente pode suspeitar quando o dente ele está em suboclusão e ele não tem nenhuma mobilidade fisiológica. E um som alta percussão, som metálico, ao tocar o cabo do espelho. Radiograficamente, observamos a perda do ligamento periodontal. A gente não consegue distinguir o que é cemento, dentina, nem osso. É uma estrutura bem uniforme e com margens irregulares. É um processo lento. A reabsorção da raiz é um processo que dura anos, de 3 a 10 anos, para ocorrer a completa reabsorção da raiz. E à medida que vai reabsorvendo, a coroa ela vai adquirindo alguma mobilidade. E um dos tratamentos que a gente impõe é remover a coroa e deixar a raiz para conseguir e deixar a raiz para que não haja a perda de altura, de espessura óssea. Em dentes jovens existe um dilema. Quando, nos casos de avulsão dentária, se reimplanta ou não o dente, acima de 60 minutos, que a gente sabe que vai ter uma reabsorção substitutiva, que pode ter. A IADT, o guideline do ano passado da IADT, ela disse para não reimplantar, porque pode atrapalhar o desenvolvimento maxilofacial daquela criança. Mas alguns implantodontistas, eles dizem, não, reimplante, porque vai manter altura e estrutura óssea. Então, essa questão em pacientes jovens de reimplantar ou não, sabendo que vai ter uma reabsorção substitutiva, ainda é um dilema. Como eu falei, o tratamento dos dentes adultos é um reimplante e essa raiz ela vai ser paulatinamente substituída por osso e com o tempo apenas removemos a coroa dentária. E o dentista, quando ele se depara com um caso de reabsorção substitutiva, ele tem que ter em mente um planejamento a longo prazo, um acompanhamento a longo prazo e aconselhar o paciente a colocação de implantes no futuro. Agora vamos entrar nas reabsorções associadas à infecção da cavidade pulpar. São reabsorções externas e dependendo da localização da raiz, elas podem ocorrer no terço apical, são mais frequentes, ou no terço lateral, lateralmente à raiz. A reabsorção apical, ela é a mais frequente e está envolvida com as lesões perirradiculares de uma polpa necrosada infectada.
como os cistos radiculares e os granulomas periapicais. Ela é progressiva, se você não trata aquele dente, o cisto ele aumenta de tamanho e vai reabsorvendo todo o dente. A liberação de mediadores químicos que mantém esse processo, interleucinas, prostaglandinas, fator de necrose tumoral. E vale lembrar que em processos agudos, esse tipo de reabsorção apical ela é infrequente, porque a gente tem a presença de uma necrose de liquefação, a gente tem um processo agudo com polimorfos nucleares, e isso não mantém a sobrevivência das células clásticas. Nessa fotomicrografia, a gente vê que a reabsorção apical externa ela é irregular, e na microscopia eletrônica de varredura, a gente observa a presença de clastos com as bordas pregueadas. Esse aspecto ele é chamado radiograficamente de bico de flauta. A gente observa aqui mais detalhadamente um aspecto semelhante a bico de flauta. Também são assintomáticas, sendo diagnosticada em exames de rotina, mas o paciente pode ter alguma sensibilidade à percussão e à palpação, que é aquele dos diagnósticos dos cistos radiculares. Nós temos áreas radiolúcidas no ápice, a manutenção da luz do canal radicular intacta e um encurtamento da raiz. Nesses casos de reabsorção radicular apical, no terço apical, é importante determinar o comprimento de patência, até onde vai o comprimento daquele canal radicular. E para isso, a gente pode lançar mão da medicação intracanal com o uso de algum contraste, como iodoforme ou óxido de zinco, para determinar o nosso comprimento de trabalho. E esse tratamento, como estamos lidando com o processo infeccioso, ele é feito principalmente com hidróxido de cálcio e uma medicação ativa, ou com princípio ativo, como como o paramonoclorofenol canforado, que aumenta o poder de ação do hidróxido de cálcio e, além disso, vai levar um ambiente básico para a destruição dessas células clásticas. Então, a medicação intracanal ele tem um benefício, além de antimicrobiano, também ele faz uma barreira mecânica que impede a invaginação do tecido de granulação para dentro do canal. Porque a gente olha aqui nessa fotomicrografia e na anterior, que o forame ele muda de conformação. E com essa medicação, ocorre também a deposição de cemento. Pode até formar a deposição de cemento no ápice. E após cerca de uma semana, utilizando a medicação intracanal, e a gente acompanhando radiograficamente, clinicamente, e observarmos a formação de uma laminadura, a resolução de um processo reabsortivo, a gente consegue obturar esse canal. E temos que lançar mão de técnicas termoplastificadoras, justamente porque esse forame ele foi mudado de conformação. Ou técnicas termoplastificadas, ou então o próprio tampão apical com MTA ou biocerâmico. Quando esse processo infeccioso ocorre lateralmente, ele também é progressivo, no sentido coroa-ápice. A etiologia é principalmente as luxações, os traumatismos dentários, luxações e avulsões, em que a gente perdeu uma superfície com o ligamento periodontal. Aquelas células, elas estão inviáveis e vão estimular um processo inflamatório. Diferentemente da apical, que era devido a uma lesão perirradicular crônica,
Aqui a gente tem uma área desnuda do cemento. Além disso, da área desnuda, esses traumatismos, eles levam à ruptura do feixe vasculo nervoso e predispondo o dente à necrose pulpar. E essa necrose, as toxinas, os produtos microbianos atravessam os túbulos dentinários da raiz e estimulam um processo inflamatório e a atração dos osteoclastos para aquela região. Pode ocorrer em qualquer superfície, vestibular, lingual, palatina, mesial, distal. Podem ser perfurantes, ou seja, ela inicia, como aqui a gente observa, inicia externamente, vai progredindo, a dentina vai ficando tênue e após há uma comunicação entre o periodonto e a polpa dentária. Radiograficamente, além da área radiolúcida presente na superfície radicular, a gente também observa áreas radiolúcidas no osso, porque a reabsorção ela é dentária e óssea. O tratamento é o tratamento estipulado para os casos de avulsão e luxação dentária, luxação lateral. A gente tem em mente em que é necessário que aquele paciente ele não demore, não atrase o tratamento após o traumatismo, porque quando ele é regrado, que ele comparece no tempo determinado pelo dentista, a gente consegue prevenir a infecção pulpar, fazendo o tratamento endodôntico depois de 7 a 10 dias. A literatura mostra que pode ser feito a obturação na mesma sessão, porque aquele dente ele não está infeccionado. E há outros estudos que mostram um sucesso com a aplicação de hidróxido de cálcio por uma semana para impedir o processo reabsortivo. Eu vou prevenir, ou então uma medicação à base de corticosteroide antibiótico, como a Ledermix. Porém, se aquele paciente ele demorou a comparecer ao consultório mais do que 2 semanas, eu lanço mão já do tratamento da infecção pulpar com uma medicação que é a pasta HPG, com Elcalen mais o PMCC, para ter uma atividade antimicrobiana e impedir a invaginação do tecido de granulação. Dependendo também da localização da raiz, eu posso lançar mão da opção cirúrgica, fazer um retalho e restaurar aquela região. Quando nos deparamos com uma reabsorção externa cervical, a gente pode ter em mente que essa reabsorção pode ser proveniente do canal radicular infectado, mas também do sulco gengival infeccionado, em que o dente, o canal ele está rígido, não tem nenhuma infecção. Além disso, outras situações, como que a gente vai falar mais na frente, de tratamento ortodôntico, cirurgias ortognáticas, também podem levar a uma reabsorção cervical, na região cervical. Clinicamente, quando a gente observa através de uma sonda exploradora, essa superfície ela é lisa. Ela é lisa e isso é importante, lisa e dura. Isso é importante para diferenciar de uma cárie cervical. Pode-se notar também nessa reabsorção a presença do tecido de granulação sendo exposto no sulco gengival e dando uma mancha rosa quando há falha do esmalte na coroa dentária. E isso é importante porque outro achado na reabsorção interna pode confundir.
E por isso a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial se aquele tecido de granulação é proveniente da polpa ou do ligamento periodontal. No caso da reabsorção externa cervical, é do ligamento periodontal. Como causas, temos o traumatismo dentário, principalmente avulsão, luxação, em que a gente vai perder as células viáveis do ligamento periodontal, movimentos ortodônticos por pressão, cirurgia ortognática, que são colocados placas e parafusos próximo a essa região, clareamento interno com perborato de sódio, faz com que penetre nos túbulos dentinários, na região cervical, e estimule um processo inflamatório no ligamento, porque a gente sabe que a junção amelosemitária, a coaptação, ela é diferente de dente para dente. Existem variações anatômicas que essa coaptação, ela não existe coaptação, existe uma coaptação tênue, topo a topo, ou então uma situação do cimento cobrindo o esmalte. E isso, principalmente quando não existe uma coaptação, faz com que haja maior passagem de toxinas do canal radicular para o ligamento periodontal. Radiograficamente, é uma área radiolúcida, expansiva, pode ser em qualquer região, vestibular, palatino, mesial, distal, e observamos a presença do contorno do ligamento periodontal, do contorno do canal radicular. O tratamento, por ser uma localização de fácil acesso cirúrgico, é preferível expor cirurgicamente a lesão, remover esse tecido de granulação com uma curetagem, isso vai facilitar a remoção dessas células clásticas e após isso, restaurar com alguns compósitos, alguns materiais restauradores, como resina composta, ionômero de vidro ou MTA. Nós temos aqui o exemplo, um biocerâmico, que é o MTA Repair HP, da Angelus, e ele tem uma vantagem de não promover a descoloração dentária. Por não possuir mais o óxido de bismuto. Outro tipo de reabsorção cervical externa, ela é chamada de idiopática múltipla. Ela é muito rara, mas ela ocorre com o envolvimento de pelo menos 3 dentes, como a gente observa nessas radiografias periapicais, são vários dentes envolvidos e não tem causa aparente. O paciente não sofreu trauma, o paciente não apresenta polpa necrosada, polpa infectada. Por fim, vamos abordar então as reabsorções dentárias internas. Elas podem ser transitórias ou progressivas. A transitória, eu só tenho a perda dos odontoblastos e da pré-dentina, com posterior reposição dessas células. Quando ela é progressiva, ela continua além do local que a dentina foi exposta. E as progressivas, elas são classificadas em inflamatórias e substitutivas. Assim como na reabsorção radicular externa, há o papel dos clastos, removendo, nos casos, as paredes dentinárias. Enquanto que na superfície radicular, remove o cemento, na reabsorção interna, ocorre a remoção da dentina. Isso da reabsorção dental interna transitória é muito frequente em pacientes que submetem a clareamento dental. Se a gente pegar aquele dente, extrair e analisar no microscópio, o dente que sofreu
exposição ao peróxido de hidrogênio, ele vai apresentar a perda da predentina e também dos odontoblastos naquela região, principalmente na região oclusal e terço médio. Mas é transitória. Com o tempo, as outras células, os outros odontoblastos, eles vão repovoando e há a deposição de uma dentina terciária. Além disso, vale salientar que quando a gente tem a reabsorção dentária interna progressiva e do tipo inflamatória, geralmente é devido a cárie, processos inflamatórios crônicos, que podem ser trauma, o aquecimento do dente, quando não há uma refrigeração adequada das brocas de alta rotação, no uso do ultrassom também, quando não há a nuvem, o paciente ele não coloca irrigação com a névoa de água, e isso leva, e também a infecção, e a infecção é um fator de manutenção. As características clínicas, ela é rara em dente permanente, é muito raro aparecer reabsorção dentária interna. É necessário ter duas condições pulpares. Uma polpa necrótica, adjacente a uma polpa vital, porque a polpa necrótica ela vai servir de estímulo inflamatório para atrair os clastes, enquanto a polpa vital promove o suprimento sanguíneo, os nutrientes para essas células. Assintomática, só diagnostica em exames de rotina, pode ocorrer tanto na câmara pulpar como no canal radicular. Quando ocorre uma perfuração da coroa, ela é progressiva, vai reabsorvendo dentina, até que aquele esmalte ele fique translúcido e deixe transparecer o tecido de granulação, que é avermelhado. E quando a necrose pulpar ela se estabelece, essa reabsorção então é paralisada. Com a progressão da necrose, essa reabsorção é paralisada. Vale salientar, essa reabsorção é paralisada. Vale salientar que para o diagnóstico desse tipo de reabsorção e das demais, é necessário lançar mão de exames radiográficos, de estratégias de diagnóstico, como radiografias angulares em diferentes angulações horizontais. A gente pode lançar mão já na endodontia da tomografia computadorizada feixe cônico, e existe sim a indicação da tomografia para os casos de reabsorção. A gente consegue visualizar nesse exame reabsorções a gente consegue de lesões, por exemplo, de 0,8 centímetros, reabsorções incipientes, em que a gente não ia observar no exame radiográfico periapical. O tratamento, basicamente, é a remoção da vitalidade da polpa. Nas não perfurantes, a gente pode lançar mão da medicação do hidróxido de cálcio com o paramonoclorofenol canforado. Nas perfurantes, pode ser feito de uma forma não cirúrgica, pela medicação ou cirúrgica. E, por fim, após o estabelecimento de uma laminadura, nos casos das perfurantes, e também após um período de 14 dias da desinfecção, completa desinfecção do canal radicular, a gente lança a mão de técnica de gutta-percha termoplastificada para preencher todos esses defeitos gerados na superfície radicular. Além da reabsorção dentária interna inflamatória, tem também a semelhança da dentária externa quando ocorre uma substituição do tecido pulpar por um tecido ósseo. Nesse caso, a gente não observa o contorno do canal radicular, assim como na reabsorção dentária interna inflamatória.
e ocorre essa substituição, essa metaplasia. Eu quero trabalhar com vocês agora uma metodologia ativa, que é uma sessão clínico-radiográfica do que a gente viu. E através das radiografias a gente vai discutindo um pouco, diagnosticando e vendo algum tratamento para ver se vocês estão entendendo. Eu coloquei 3 casos clínicos no plano de aula. O caso 1, a gente tem um caso que o paciente sofreu uma avulsão do elemento 11. Na radiografia, a gente observa essa perda, né, radicular, essa união da raiz com o tecido ósseo. Não conseguimos distinguir a área do ligamento periodontal e nem a lâmina dura. Que tipo de reabsorção a gente pensa? A gente pensa numa reabsorção dentária externa substitutiva. E qual o planejamento? Assim que o paciente sofre traumatismo dental, após uma semana, realiza o tratamento endodôntico preventivo e a gente preserva até essa raiz ser paulatinamente substituída pelo tecido ósseo. E vamos também pensando na colocação de um implante, quando houver a completa reabsorção dentária. No caso 2, o paciente ele relata ter sofrido um trauma anos atrás e no exame radiográfico a gente observa essa área radiolúcida e não há a presença de um contorno do canal radicular. Foi feito testes térmicos pelo frio e o paciente não apresentou resposta positiva, foi negativo. Diante desse aspecto radiográfico, a gente pensa qual o diagnóstico? Uma reabsorção dentária interna, E a gente pode até pensar que ela já está sendo perfurante. Ó, a gente vê uma comunicação do ligamento periodontal com o canal radicular. E qual a conduta clínica desse caso? A conduta clínica, como essa raiz ela é curta e ela está localizada aqui no terço médio, não daria para fazer um tratamento cirúrgico. A gente pensaria o quê? Na medicação com hidróxido de cálcio mais o paramonoclorofenolcanforado e após o restabelecimento do ligamento periodontal, do espaço do ligamento periodontal e da lâmina dura, a gente obtura com gutapecha termoplastificada. O último caso, esse paciente ele sofreu uma luxação lateral e é interessante, porque esse paciente ele compareceu ao consultório, foi feito o spleen durante 7 dias e foi dito, durante o reposicionamento da esplintagem, e aconselhado, olha, volte daqui a uma semana, o paciente sumiu. Após 6 meses, ele volta queixando-se de dor, porque, como a gente viu no traumatismo dentário, assim que o paciente sofre um trauma, ele pode não responder aos testes térmicos. Então, para ele, estava tranquilo conviver com esse dente. E ele queixa-se de dor e na radiografia, a gente observa esse quadro de áreas radiolúcidas na raiz dentária e no tecido ósseo. Então, qual a reabsorção que a gente pensa? Uma reabsorção inflamatória, uma reabsorção dentária externa inflamatória, e a causa é a necrose pulpar, a infecção pulpar, porque não foi feito o tratamento endodôntico no tempo estipulado. E qual a conduta? A gente faz a medicação intracanal, o acesso, a limpeza, preparo biomecânico e espera a resolução desse quadro inflamatório, infeccioso e reabsortivo. E se não ocorrer a resolução, a gente tenta sanificar essa inflamação e planeja encaminha o paciente para a colocação de implantes. Então, como considerações finais da aula, eu digo que o diagnóstico das reabsorções, ele deve ser sempre confirmado no decorrer do tratamento. Principalmente nesses pacientes que sofrem trauma, temos que confirmar a vitalidade pulpar